Pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo para falar de tabuada e resolver esse problema de vez aí, né? Antes de qualquer coisa, lembra de dar um like no vídeo, seguir a gente, ativar o sininho aí para você saber toda vez que a gente lançar um vídeo e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Eu sou Marília Rios e esse é o canal do Educamos. Sabe que a tabuada é um dos métodos que existem para trabalhar memorização, né? E a primeira grande coisa que a gente tem que conversar aqui é: preciso decorar tabuada? A criança precisa decorar isso ou não precisa, né? Eu acho que o mais importante não é a gente pensar se ela tem que decorar ou se ela tem que memorizar, como é que tem que ser. Ela tem que fazer com que a tabuada não seja um problema para que ela resolva outras situações dentro da própria matemática e dentro de outros conteúdos. Então, se seu filho faz as contas no dedo, se ele faz com bolinha, se ele faz por adição, subtração, né, qualquer uma das operações, e isso para ele não é um problema, ele consegue fazer isso e fazer outros exercícios de matemática, então tá tudo bem. Qual que é o problema? O problema é quando esse aluno começa a estudar outras coisas e ele não consegue fazer os novos exercícios, as novas coisas que ele tem que aprender, porque ele tem medo, porque ele não sabe tabuada, porque ele tem dificuldade com operações. Então é muito legal pensar o seguinte: pensa que a matemática é como se fosse uma casa que está construindo, né? E aí as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, são como se fosse o alicerce ali. Se ele tiver medo de fazer isso, ele tiver dificuldade com essas operações, provavelmente isso vai dificultar ele no caminho dentro da matemática, porque quando ele tiver que fazer lá uma equação, ou quando ele tiver que estudar fração, né? Quando ele tiver que estudar outras coisinhas dentro da matemática, que envolve o saber as operações, ele vai ficar com medo e vai parar. Então, fechando aqui, qual que é a nossa opinião sobre a tabuada? Ele tem que memorizar ao ponto de que não seja um problema para ele em outros conteúdos. Não é que você vai falar 7 vezes 8 e ele tem que responder de primeira, mas ele tem que conseguir pensar sobre isso e resolver essa questão, né? Dica 1. Então vamos começar pelo ponto principal. Primeiro é se organizar para ajudar esse processo de aprendizagem do seu filho, né? Então imagine o seguinte: seu filho tem que aprender tabuada. Aí você pega um caderno de tabuada, coloca para ele, senta e fala: tu tem meia hora para decorar isso aí, pega o celular e fica no celular. Esse processo não é legal, não vai ajudar. Por quê? Além de ele estar fazendo uma coisa que ele não quer, ele fica com a impressão de que ele está te atrapalhando, que você também está fazendo uma coisa que você não quer. Então, quando você for estudar com ele, ajudar ele a aprender tabuada, essas coisas, separa um tempo que você vai poder dar atenção. Fica com ele, olhando para ele, vendo ele fazendo. Toda vez que ele acertar, abre um sorriso e fala: vamos lá, vamos continuar. Isso tira um pouquinho o peso da matemática, porque ele vai ver que para você não está sendo doloroso aquilo. Você está gostando de estar ali com ele naquele momento. Vai ajudar ele a fazer uma coisa só, porque você vai estar com a atenção naquilo junto com ele. E vai ajudar também ele não ficar com vontade de ficar no celular. Porque se ele tá te vendo fazendo outra coisa, ele fala: caraca, não acredito que eu tô aqui na tabuada e quando o mundo tá acontecendo. É melhor parar com ele e fazer tudo com ele ali. Dica 2, pessoal. Outra coisa legal de lembrar é que a tabuada não é só de multiplicação e divisão. É de adição, subtração, multiplicação e divisão. Entender adição e subtração é um processo importante para que ele possa entender multiplicação e divisão. Lembrando que a gente tem a adição e a multiplicação como carro-chefe, e aí a subtração ao invés da multiplicação, ao invés da adição, e a divisão ao invés da multiplicação. Então, primeiro a gente vai trabalhar a adição e a subtração, para depois entrar na multiplicação e divisão. Então, vamos supor que o foco do seu dia que você vai estudar com o seu filho é a tabuada de multiplicação. Você vai fazer com ele como se você estivesse indo para a academia. Quando você chega na academia, você não tem que aquecer 10 minutos de alguma forma, com alguma coisa? A ideia vai ser a mesma. Você vai aquecer com ele primeiro com perguntas de adição e subtração. E vai fazer 3 mais 3, 3 mais 3 mais 3, 2 mais 5, pode intercalar com coisas aleatórias. Subtração também. Por quê? Porque você vai aquecendo ele para o que é a multiplicação. A multiplicação é uma repetição de adição. Então, se ele fizer alguns exercícios ali, for lembrando isso, tiver a memória disso, quando ele for fazer a multiplicação, vai ficar mais fácil para ele, né? Agora vamos para a nossa dica 3. Outra dica importante é você tentar fazer isso ser divertido. Tem que fazer com que o aluno não tenha medo da matemática, gente. Isso é um ponto muito importante. Não chega para o aluno e fala: vai tomar banho, jantar, porque depois a gente vai estudar tabuada.
Não deixa esse momento tenso. Fala assim, cara, bora, vamos lá comer alguma coisa que hoje tá boa, cara. Hoje é muito maneiro, a gente vai se desafiar, a gente vai fazer uma coisa legal. Então tenta fazer o processo ser divertido, tenta fazer alguns jogos, competição, brincar de alguma forma que pra ele vai ser legal, tá aprendendo ali. Aprendizado tem que ser legal, tem que ser divertido, tem que vincular isso pra ele pegar esse gosto e levar isso pra vida inteira, né? Dica 4. Outra dica importante é que todo mundo fala assim, tem que lembrar o aluno, a criança, que ela vai fazer 2 vezes 5 e 5 vezes 2, o resultado vai ser o mesmo. Então, não fala isso para ele, não precisa falar. Monta a tabuada com a criança, escreve a tabuada toda, deixa ele escrever. Depois, ou no mesmo dia, ou em outro dia, pega um monte de caneta colorida e pede para ele fazer tipo um caça-palavra. Ó, filho, circula de verde todo mundo que dá o mesmo resultado, 6. Circula de amarelo todo mundo que deu 12. E vai fazendo esse processo, deixa a tabuada bem colorida. Depois você pede para ele te dizer qual é a relação entre aqueles caras. Tipo, eu tenho 2 contas que deram 12. Qual é a relação entre essas contas? Por que elas deram 12, né? E aí ele vai ver, olha, trocou de lugar, deu o mesmo resultado. E ele vai entender aquilo a partir dele. Isso é muito melhor. Quando você chega para a criança e fala uma coisa, fala, isso é isso. O porquê é porque você falou, a autoridade é você. Agora, quando ele olha na tabuada que ele fez com a letra dele, lê e descobre, o porquê é dele. É uma coisa que ele fez e ele consegue entender, né? Dica 5. Outra dica muito legal é que a multiplicação e a divisão, né, elas são processos de repetição de adição. Tranquilo? Então, uma coisa legal é você chegar para seu filho no carro, andando, ou até mesmo ali estudando, e desafiar. Olha, 2 mais 2 é 4. Depois do 4 vem o 6, 8, 10, 12. Aí você vira para você, agora volta. 12, 10. Esse processo vai fazer ele memorizar e ir pensando aquilo de forma mais divertida, né? Isso é um negócio bem legal. E aí, de novo, o processo de adição é o processo que ele está fazendo, não é de multiplicação nesse momento, né? Dica 6. Gente, uma coisa legal que eu falei no começo que é importante é que ele consiga fazer a conta, mesmo que se for de forma escrita, ou com desenho, ou com bolinha, etc. A forma com que ele consegue fazer é a forma que é legítima para ele, ok, tudo bem. Mas vai acostumando ele a ter uma folha do lado e nessa folha ele ir escrevendo de forma correta ali como que deveria colocar a tabuada. Pode fazer retinho ou pode fazer estilo arma e efetue. Por que é legal você ir treinando a fazer isso? Porque a matemática ela é uma linguagem única, né? Apesar de que a gente faz as contas totalmente diferentes, cada um faz do seu jeito, mas a gente se comunica da mesma forma. Então ele acostumar que toda vez que ele tiver que apresentar uma coisa matemática, ele tem que apresentar de um jeito que outra pessoa entenda, então ele vai, olha, eu faço a tabuada aqui no dedo, mas eu vou escrever o 3 vezes 2 aqui no papel desse jeito, porque qualquer um entende o que eu estou fazendo. Então é legal que ele vai se acostumando a escrever o que ele está pensando. Ele pode fazer de um jeito, mas acostuma ele a sempre escrever do jeito correto ali, né? Dica 7. E aí, num segundo momento, depois que ele já coloriu a tabuada, já começou a ver relação entre os resultados, você pode também mostrar para ele a relação entre as decomposições. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, se eu tenho 5 vezes 6, isso vai dar 30. Que é o mesmo resultado de 5 vezes 4 mais 5 vezes 2, que também vai dar 30. Então é um outro momento diferente, quando você começa a relacionar as tabuadas com outros resultados. Esse é um processo bem legal e que a gente vai explicar com mais calma num segundo vídeo, que eu vou pegar a caneta e vou fazer com vocês. Dicas de decomposição, dicas de adição, subtração, multiplicação e da malvada da divisão, né? Então, pessoal, se você ficou até aqui, não esquece de dar um like, de curtir, de seguir a gente e compartilhar nosso vídeo, beleza? Você gostou desse vídeo? Você acha que as nossas dicas foram legais e relevantes? Comenta aqui pra gente como que você faz para ajudar o seu filho a aprender tabuada. E qualquer coisa que você queira que a gente produza, qualquer vídeo, dúvida, é só escrever também que a gente faz. E, gente, até mais, até o próximo vídeo. Então, mas esse negócio de tabuada tem uma coisa engraçada, que quando eu tava fazendo mestrado em Juiz de Fora, lá morando e tal, eu tenho um ultra problema com a tabuada de 7, né?
Mas aí tem um específico que eu até falei agora aí, que é o meu maior problema, que era 7 vezes 8, 56, que agora eu sei. Por que eu sei? 7 vezes 7, 49, mais 7, 56. Não, eu sei porque eu peguei uma folha de ofício, escrevi isso e coloquei dentro do meu guarda-roupa. Toda vez que eu abri o guarda-roupa tinha essa coisa que tá lá, porque eu tenho uma dificuldade absurda em decorar. Então decorar nunca deu certo. Aí eu tento fazer igual você falou. Eu paro e ou somo ou subtraio, escolho alguns pra saber, né? Sei 3, 4 de cada e depois vou somando e subtraindo, né? Eu só somo, assim, 7 vezes 6, então 3 vezes 7, 21, então dá 42. Eu decoro, eu sei algumas tabuadas, não sei todas. Você pega umas principais, né? Tipo, Sim. Agora, quais são as principais, saiu na minha cabeça, não sei e qual. o resto for. É. E primeiro eu tento ver se dá pra eu juntar. Tipo, 3 vezes 7 eu não sei, mas eu sei 3 vezes 4 mais 3 vezes 3. Aí, ok, eu junto o resultado, né? Essa decomposição eu aprendi depois de velho. Algumas você sabe, 5 vezes 4 é 20, então 5 vezes 5, então tem que ser 25. Pois é. A do 5 ela tem um macete, é bem mais fácil de fazer também, né?